Hoje eu tenho uma ótima recomendação de suspense para vocês. Pra quem não me conhece, eu sou a Ká, seja bem-vindo, esse aqui é o Garota do Vlog, e aqui a gente fala sobre livros e literatura e afins todas as quintas-feiras, às 6 horas da tarde. Então já aproveita, me segue lá no Instagram, que é onde eu consigo conversar melhor e ser mais ativa com vocês. E também já aproveita e se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo que sair por aqui, beleza? Hoje a gente vai bater um papo sobre um suspense que eu li recentemente e, gente, eu surtei. Eu juro, eu não esperava surtar tanto quanto eu surtei lendo esse livro. Eu já imaginava que eu ia gostar, mas eu não esperava ter o surto Caroline, entendeu? Eu não esperava. Eu estou falando de um livro que está em pré-venda na Amazon, ele também vai estar disponível lá no Kindle Unlimited. Então, se você assina o Kindle Unlimited, fique tranquilo que você vai conseguir ler esse livro gratuitamente, né? Porque a gente paga uma mensalidade ali. Mas eu estou falando do livro Os 12 Trabalhos no Cabaré, do autor Carlos Navarro. Vamos então para a sinopse deste surto que se chama Os 12 Trabalhos no Cabaré. Aqui a história é narrada pelo Hermes, que é um influenciador digital, e ele vai contar pra gente o que aconteceu dentro de um cabaré muito importante, muito famoso. O grande diferencial dessa narrativa toda é que, como o Hermes é um grande influenciador digital, ele vai narrar toda a história, tudo o que aconteceu dentro do cabaré em uma live ao vivo. Daí você deve estar se perguntando, tá, Carol, mas o que aconteceu dentro do cabaré? Gente, aconteceu um massacre, uma tragédia dentro de um cabaré. E basicamente todas as pessoas que estavam ali jogando pôquer estão mortas e só tem uma pessoa viva, que é o Ivan, que é o dono do cabaré e que está sendo feito de refém. Sim, exatamente. Então a gente tem aqui uma tragédia, né? Um massacre que acontece dentro de um cabaré durante um jogo de pôquer e duas pessoas são suspeitas desse crime, que estão lá dentro também da sala do pôquer, e uma pessoa é feita refém, que é o Ivan, que é o dono do cabaré. Então o Hermes vai narrando tudo o que está acontecendo dentro do cabaré, inclusive o que está acontecendo ao vivo, porque a gente ainda tem um refém vivo. Então, pra mim, esse foi um ponto muito positivo da história, porque eu nunca li, nem nunca imaginei uma história sendo narrada em uma live ao vivo, né? Esse foi um ponto muito positivo pra mim do livro, principalmente porque durante a pandemia a gente sabe que as lives ficaram muito famosas, né? Então a gente via live de show, a gente via live de pessoas falando coisas aleatórias, a gente tinha live de jogos. Inclusive, a gente ainda tem muitas pessoas que fazem lives ao vivo, né? Tanto live de foco, de estudo, de jogos, de assistindo qualquer coisa, de show. Ainda existe, né, toda essa questão. Então, eu achei muito interessante do autor colocar como narrador dessa história um influenciador digital que narra toda a história ao vivo em uma live. Aqui a gente vai ter vários personagens, eu não vou listar os personagens por nomes, porque são muitos, mas a gente vai ter vários personagens e todos esses personagens vão pra esse cabaré nessa mesma noite jogar esse mesmo jogo de pôquer. O mais legal de tudo também é que todos esses personagens se entrelaçam em algum momento da vida, sabe? Por exemplo, a gente tem um personagem dentro desse livro que descobre que a mulher estava traindo ele com outro cara que está indo pra esse jogo de pôquer nesse cabaré, e esse cara acaba indo para esse jogo de pôquer para poder se vingar. E a gente também tem aqui um pai que foi assaltado e a filha dele, que estava bem atrás na hora do assalto, né, num farol, levou um tiro desse assaltante e ele acaba descobrindo que esse assaltante está nesse local, né, nesse cabaré, e ele vai para esse cabaré também para uma suposta vingança aí contra esse assaltante que deu o tiro na filha dele. Então é muito legal você ver essas peças se interligando, sabe, se encaixando. E acaba que todos os personagens ali têm uma história uns com os outros interligadas, que eles vão entendendo ao longo do que a história vai sendo narrada, sabe? Porque o Hermes, ele acaba narrando o que aconteceu antes de toda a tragédia do cabaré, né? Então ele acaba narrando ao vivo, olha, aconteceu isso, isso, isso antes dessa pessoa ser morta, aconteceu isso, isso, isso antes dessa outra pessoa ser morta e não sei o que, até o ponto em que as pessoas realmente são massacradas ali dentro do cabaré, né? Outro ponto muito importante aqui que eu quero citar nesse vídeo é que o autor, ele cria personagens totalmente desprezíveis, tá? São personagens horríveis. Você não vai, tipo, ai, eu me apeguei com esse personagem, porque eu suponho que eles não foram criados pra serem personagens que você se apegue, que você torça por eles, sabe? Apesar de você acabar torcendo por eles, né? Eles são personagens que têm as suas crueldades, que têm as suas manias, que têm as suas histórias, mas apesar de todas as crueldades, de todas as manias, de todas as histórias que eles têm e que a gente acaba conhecendo, a gente quer saber
saber o que vai acontecer com esses personagens, a gente fica apreensivo pra descobrir o que vai acontecer com esses personagens. Então, querendo ou não, o autor te deixa curioso pra querer saber o que vai acontecer com esses personagens, apesar de eles serem personagens totalmente desprezíveis. Dentro dessa história, o autor também coloca várias reflexões aqui que faz a gente pensar ao longo da história. Muitas delas são sobre as pessoas estarem desesperadas por prazer, pela felicidade momentânea, ir em busca desses prazeres, dessas felicidades momentâneas, por mais que isso leve elas à morte, por mais que coloquem elas em risco de vida, sabe? Então achei muito importante esses questionamentos, essas reflexões que ele coloca, que ele joga ao longo da história. A gente também tem aqui a questão dos vícios, né? Porque ele fala muito sobre isso, sobre os nossos vícios, sobre as sensações dos nossos vícios. E por mais que a gente esteja ali superando os vícios, né? Pode ser vício em qualquer coisa, né? Porque eu acho que tudo que é demais é ruim. Ele coloca esse questionamento da saudade que o vício traz, sabe? Porque a gente lembra da sensação que ele traz pra gente. E com essa sensação, com essa saudade da sensação, a gente acaba, às vezes, tendo aquela abstinência e por conta da saudade a gente acaba tendo uma recaída. Ele também coloca uma questão super importante dentro desse livro, que é a questão das profissionais do sexo, né? Que nem toda profissional do sexo tem uma história triste, tem uma história que te deixe, meu Deus, coitadinha dela, né? Ela tá ali sendo forçada a fazer aquilo. Às vezes elas querem estar ali, elas têm a necessidade de estar ali, e outras vezes elas são aliciadas. Então ele deixa esses dois pontos aqui pra gente, né, dentro desse livro. A questão de elas estarem ali porque elas querem, porque elas se sentem confortáveis tendo aquele trabalho, e a questão do aliciamento à prostituição. Então esses são dois núcleos que fazem a gente pensar muito ao longo da história também. Outro ponto muito importante que o autor coloca dentro desse livro é a questão de ele colocar histórias dentro dessa história, sabe? Então ele vai falar sobre Ana Bolena, ele vai falar sobre Michelangelo, ele vai falar sobre Picasso, e a gente acaba tendo informações desses grandes famosos, né, que a gente não sabia e que dentro dessa história a gente acaba conhecendo. Então esse é um ponto muito, muito interessante, muito legal, que eu gostei muito ao longo da leitura também. Tem uma personagem aqui nesse livro que é a Bianca. Eu achei que ela ficou um pouco apagada durante o final da história, assim, do meio pro final, mas isso não vai fazer uma grande diferença no livro. Eu entendi que o autor colocou essa personagem ali pra gente acabar entendendo outras questões que são abordadas dentro desse livro, então tá tudo bem, mas ainda assim eu achei ela um pouco apagada. Eu achei que a história dela não se entrelaça tanto assim com os outros personagens, mas tá tudo certo também. E no final do livro, o autor então vem com a mensagem super positiva, que é que a gente tem que amar uns aos outros, a gente tem que ver as outras narrativas, as histórias das outras pessoas e ver que a história das outras pessoas também importa. E só depois da gente ter essas outras perspectivas de vida de outras pessoas e a gente tentar entender e ter empatia e se colocar no lugar dessas outras pessoas é que o mundo poderia ser um mundo melhor. Então eu gostei muito de fazer a leitura desse livro, gente. É um suspense que eu li assim de cabo a rabo, muito rápido. Eu acho que eu li esse livro em 2 dias, mas isso porque eu tive que parar a minha leitura durante vários momentos pra fazer outras coisas, porque senão, se eu tivesse um dia livre assim inteiro, eu acho que eu teria lido o livro em um dia só. Esse livro é aquele livro de aeroporto que você senta e lê, é muito rápido de ler, até porque o autor te deixa curiosa pra saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Então, assim, gente, recomendo muito esse livro, espero que vocês leiam. Lembrando que ele já tá em pré-venda, você já consegue garantir o seu exemplar, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Comprando o livro na pré-venda, você me ajuda com uma pequena comissão, não paga nada mais por isso, mas apoia meu trabalho aqui na internet e já vai garantir uma bela de uma leitura, viu? Eu te garanto o sabor que é ler esse livro. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você é novo, seja bem-vindo, aproveite e já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Mega beijo pra vocês, tchau, tchau, até o próximo vídeo.